Boa noite a todos. É com muita alegria que nós damos início aos trabalhos dessa noite. Nós temos alguns recados. Então, após a palestra, nós temos os passes e depois o suco e companhia, com mini pizzas e com croissant de chocolate. E a companhia é de todos vocês. Então, hoje, o tema da palestra é sobre a oração. E nós vamos, então, nesse momento, pedir ao Pai para que nos envolva com a sua luz, com as suas bênçãos e com a sua paz. E vamos nos unindo a Deus com a prece do livro de Chico Xavier. Pai nosso que estais nos céus, na luz dos sóis infinitos, Pai de todos os aflitos, neste mundo de escarcéus, santificado Senhor, seja o teu nome sublime, que em todo o universo exprime concórdia, ternura e amor. Venha ao nosso coração o teu reino de bondade, de paz e de claridade, na estrada da redenção. Cumpra-se o teu mandamento, que não vacila e nem erra, nos céus como em toda a terra, de luta e de sofrimento. Evita-nos todo o mal, dá-nos o pão no caminho, feito de luz no carinho do pão espiritual. Perdoa-nos, meu Senhor, os débitos tenebrosos, de passados escabrosos, de iniquidade e de dor. Auxilia-nos também, nos sentimentos cristãos, a amar aos nossos irmãos que vivem longe do bem. Com a proteção de Jesus, livra nossa alma do erro, neste mundo de desterro, distante da vossa luz. Que a nossa ideal igreja seja o altar da caridade, onde se faça a vontade do vosso amor. Assim seja. Então, hoje nós vamos chamar o Paulo, que vai falar sobre a prece. Boa noite a todos. Que a paz e o amor do nosso Mestre Jesus nos envolva hoje e sempre. Quando nós fazemos esta saudação, que a paz e o amor nos envolva hoje e sempre, precisamos sentir isto. Sentir verdadeiramente que a paz e o amor do Mestre nos envolva. Porque este sentimento vai nos revestir de uma proteção. É como se nós estivéssemos colocando um mantra de proteção para que a gente tenha a paz e o amor do nosso Mestre Jesus. Quando nós colocamos esta proteção, realmente nós nos sentimos com a paz e o amor do Mestre Jesus. Me lembro quando era criança, alguns vão lembrar, que tinha o He-Man, que puxava uma espada e falava: eu tenho a força. E realmente, quando eu era criança e muitos de nós fazia isso, a gente ficava mais forte, realmente, porque a gente acreditava naquilo. Esse é o coração puro que Jesus disse que teria o reino dos céus. Se nós temos esse coração puro e entendemos que a paz e o amor do Mestre Jesus realmente
está nos protegendo, podemos enfrentar qualquer dificuldade que a vida nos apresenta. Porque as dificuldades, elas têm que vir, vamos falar disso. Mas a forma como nós vamos enfrentar essas dificuldades que realmente faz a diferença na nossa vida. Pronto, bastaria só isso para mim falar sobre a prece e a oração. Realmente é este o entendimento, de sentir verdadeiramente aquilo que você está falando. Quando a Nara há pouco fez a leitura da prece do Pai Nosso, que Chico Xavier então ele escreveu, fazendo alguns comentários, a gente precisa prestar atenção. Quando nós fazemos a prece do Pai Nosso, nós precisamos estar entendendo aquilo que nós estamos falando, porque este é o sentido de estarmos verdadeiramente acreditando naquilo que estamos esperançosos. Muito bem, à noite de hoje nós vamos então estudar o que é a prece, quando e como devemos orar, qual a função da prece, qual o objetivo da prece, qual é a quantidade correta para orar e qual é a qualidade para orar. Esses são assuntos que nós vamos nesta noite e tiramos como base o Novo Testamento, tradução Haroldo Dutra Dias, tiramos o Evangelho segundo o Espiritismo, o Livro dos Espíritos e o Consolador de Emmanuel e Chico Xavier. Essa é a nossa base do estudo dessa noite. E lá no capítulo 27, no item 9, quando a gente coloca ESE, Evangelho segundo o Espiritismo, tem um item que é ação da prece, transmissão do pensamento. E a definição da prece, então, está lá no Evangelho segundo o Espiritismo assim: a prece é uma invocação mediante a qual o homem entra pelo pensamento em comunicação com o ser a quem se dirige. Então, tudo que vai mandar é aqui, no nosso pensamento, na nossa consciência. Quando a gente entra em comunicação, nós estamos dirigindo a alguém. No caso aqui, aquele rapaz está sentado num banco de uma praça e o pensamento dele entrou em comunicação com Jesus. E Jesus está lá? Sim, Jesus está lá. Ele está conversando com Jesus, verdadeiramente de coração. E se alguém passar por ali e ver ele conversando sozinho, talvez, se não tem entendimento, vai achar que ele está louco. Não, realmente aquele rapaz está conversando, talvez só em pensamento, mas talvez ele possa se distrair e estar falando mesmo com Jesus ali. E muitas vezes até me pego conversando com Jesus, sentado em algum local onde eu me deito a cabeça no colo de Jesus e conversamos muito. É tão gostoso a gente deitar no colo da mãe, do pai, daquele que a gente ama e ficar conversando. Por que não fazer isso então com o nosso mestre? Aquele que decidimos um dia seguir. Então, a definição de prece é essa invocação do pensamento nos comunicando-nos então. No Evangelho segundo o Espiritismo, encontramos lá, que está em Mateus, no capítulo 6,
versículo de 5 a 8, o seguinte: e quando orais, não haveis de ser como os hipócritas, que gostam de orar em pé nas sinagogas e nos cantos das ruas para serem vistos dos homens. Em verdade vos digo que eles já receberam a sua recompensa. Mas tu, quando orares, entra no teu aposento e fecha a porta, ora a teu pai em secreto, e teu pai, que vê o que se passa em secreto, te dará a paga. E quando orais, não falais muito, como os gentios, pois cuidam que pelo seu muito falar serão ouvidos. Não queirais, portanto, parecer-vos com eles, porque vosso Pai sabe o que vos é necessário primeiro que vos lhe peçais. Que orientação nós temos aqui, que está em Mateus, que Jesus nos trouxe? E Mateus registrou isso então no seu Evangelho. Não é necessário que nós fiquemos na rua, na esquina, numa praça, gritando, falando, se mostrando que estamos orando. Não é necessário que falemos como uma metralhadora, falando, grande quantidades, ou que 50, 60 Pai Nosso vai te livrar de alguma coisa, porque fica mecânico, e se é mecanicamente, não vai chegar até Deus. É mecânico, não tem sentimento nenhum. E se mostrar que você está orando, não é necessário para os outros. Entra no teu aposento e lá então faça a prece. E onde que é esse aposento? No meu quarto? Pode ser. No banheiro, na sala, na fila do banco, esperando o ônibus. Porque eu estou entrando dentro do meu aposento. É isso que Jesus também fala. Entra dentro do teu aposento, que é você, para orar. Então nós podemos entrar dentro do nosso aposento e fazer essa oração a qualquer hora do dia ou da noite. Tão simples assim, tão fácil assim, e esquecemos. Na verdade, lembramos quando estamos em algum apuro ou precisando de alguma coisa. Será que nas horas boas também entramos dentro do nosso aposento e agradecemos? No Evangelho segundo o Espiritismo, no capítulo 27, lá no item 4, diz assim: Jesus definiu claramente as qualidades da prece. Quando orardes, diz ele, não vos ponhais em evidência, antes orai em secreto. Não é necessário orar muito, pois não é pela multiplicidade das palavras que sereis escutados, mas pela sinceridade delas. É isso que conta, não é a quantidade, mas o que conta é a sinceridade. Está claro o que Jesus, como Jesus definiu lá em Mateus. Então vamos ver alguns tipos de prece por um pedido, por exemplo. Pedimos força, pedimos confiança, pedimos discernimento, pedimos resignação. Quando pedimos força para passar as atribuições da nossa vida, as dificuldades da nossa vida. Pedimos confiança para passarmos essas dificuldades,
discernimento para passar essas dificuldades, resignação para passar essas dificuldades. Isso que nós pedimos. Nós não pedimos bens materiais. São necessários, sim, mas na prece, não. Nós estamos em espírito, nos comunicando com Deus. E quando pedimos força para passar essas atribuições. Não, nunca pedimos para tirar elas do nosso caminho. Estou com uma dificuldade. Senhor Deus, me tira essa pessoa da minha frente porque eu não estou aguentando mais. Senhor Deus, me ajude com aquela dívida porque eu não tenho como pagar. Essas e outras dificuldades, Senhor Deus, retire essa doença porque eu não mereço. Isso não é justo de a gente pedir. A gente pede sim para passar de cabeça erguida, porque essas dificuldades não faz o nosso crescimento. São com elas que aprendemos. E precisamos aprender com essas dificuldades com calma, com paciência, com resignação, com doçura, porque senão não vale de nada. Senão não tem valor. Preciso passar essas dificuldades pedindo calma, pedindo força. Como o riacho, quando tem que encontrar o mar e percorrendo o seu caminho, ele encontra uma montanha. Calmamente, ele vai contornando a montanha até passar essa montanha. Ele não vai tentar subir aquilo tudo. Ele não vai conseguir. Então, calmamente, tranquilamente, ele vai contornando essa montanha até atingir o outro lado. Ou, por alguma brecha, alguma perfuração, ele passa por outro lado até chegar ao mar. Outro tipo de prece é por um agradecimento. Tudo que recebemos é vontade do Criador. E tudo que não recebemos é também o melhor para nós. Deus, o Criador, sabe muito bem o que é bom e o que não é bom para nós. Se pedimos alguma coisa, Ele vai saber se podemos receber ou não. Na verdade, o que a gente muitas vezes faz é querer que aquilo aconteça já no dia seguinte. E precisamos passar por um tempo. E Deus, o Pai, Ele sabe qual é esse tempo. Todo sofrimento tem dia e hora para acabar. Toda dificuldade tem dia e hora para acabar. Só que não sabemos se é amanhã, se é daqui 3 anos, se é daqui 10 anos, ou se é na próxima encarnação. Mas o Pai sabe muito bem o que é melhor para nós. Por uma glorificação ou um louvor, reconhecer a oportunidade da experiência para a nossa evolução, louvando a Deus por tudo que na verdade pertence a Ele, o Criador de tudo e de todos. Deus, causa primária de tudo e de todos. Tudo pertence a Deus. Tudo que nós temos, materialmente inclusive, é um empréstimo de Deus. O nosso corpo físico é um empréstimo de Deus. Devemos zelar e cuidar, sim, porque Ele nos emprestou para a nossa evolução. Temos que ter o cuidado, sim, com a higiene, com a saúde, porque Ele nos emprestou para a nossa evolução, do nosso espírito. Trabalhamos, conseguimos comprar um carro, é um empréstimo, porque a qualquer momento Ele pode também nos tirar esse carro, esse veículo, que devemos também cuidar e zelar por ele.
não se apegar, mas zelar por ele sim, porque ele também é um instrumento de locomoção para nós e a nossa família. Então tudo é do Criador. Como podemos orar? Por nós mesmos, com uma prece individual a Deus, pedindo, agradecendo, louvando. Então, daquela forma, como aquele rapaz no banco, individualmente a gente faz essa comunicação com Deus e fazemos então esta prece. Como se funciona então essa prece chegando até Deus? Essa comunicação de nós, entrando no seu quarto, colocamos-nos à disposição para uma conversa com o Criador, com Deus. Nós temos e sabemos de uma glândula pineal, por isso ali naquela imagem está ali mais luminosa, uma glândula pineal que fica bem no centro da nossa cabeça, do nosso cérebro. Essa glândula pineal é como uma antena, onde nós emitimos e recebemos as comunicações com todo o universo e todos os outros seres, dependendo como isso nós ativamos. Quando então nos colocamos à disposição para nos comunicar, fazer a prece, os espíritos incumbidos chega até os espíritos incumbidos para executar aquele nosso pedido, que leva até os bons espíritos que encaminha para Deus. Tudo passa por Deus. É muito rápido, mas tudo chega até Deus. Tudo. Deus está no controle de tudo. Por outrem, por uma outra pessoa, pedidos diversos. Fazer uma prece para os desencarnados, que nós chamamos de vivos, ou desencarnados, que chamamos de mortos. Podemos fazer uma prece, então, não só nós ligarmos com Deus, mas fazer uma prece, então, alguém que pede. Por exemplo, estamos lá num grupo de WhatsApp e alguém coloca lá, olha, faça uma prece para fulano que não está bom, foi para o hospital. Podemos fazer? Podemos. Podemos fazer para algum parente, algum conhecido que é encarnado? Podemos, ou desencarnado também. Só que aqui tem uma regrinha, que é essa regrinha aqui do triângulo. Ou seja, nós emitimos essa intenção, essa prece para Jesus, e Jesus então ele envia para aquele que nós estamos querendo que receba essa nossa prece, sempre para Jesus, para que ele possa então direcionar aquela pessoa, porque nós não sabemos aquela pessoa que pediu, ou aquele parente que amamos, ou aquele desencarnado que também pode ser muito próximo de nós, qual a situação dessas pessoas ou dessa pessoa espiritualmente. Então, para você não entrar em contato direto numa via dupla, nós fazemos essa triangulação. Jesus potencializa inclusive essa nossa prece e direciona para esta pessoa, para esta criatura. Numa via de duas mãos, nós vamos emitir e podemos então estar muito próximos espiritualmente, recebendo ou emitindo tristeza, ansiedade, desespero. Então,
Nunca nessa via de mão dupla, tá? Esta forma não é correto. Sempre na forma para Jesus potencializa e envia. Quando é para nós, é direto para Jesus, não tem problema nenhum. Por um coletivo comum, por exemplo, prece individual e ou coletiva, pedindo, agradecendo e louvando. Como, por exemplo, para uma nação. Como que eu faço uma prece coletiva? Eu posso estar junto, como nós estamos aqui, vamos fazer uma prece, umas vibrações pela nação, pelo Brasil. Estamos coletivo fazendo essa prece. Funciona também da mesma forma. Ou individualmente, eu lá dentro do meu aposento, fazendo para o coletivo, que várias pessoas estão fazendo desta forma, está direcionando de coração, sempre sentido. E funciona da mesma forma. Várias pessoas, que é um coletivo, direciona essas intenções para os espíritos incumbidos de executar, que entrega para os bons espíritos e chega até Deus. Como que se processa então essa comunicação? Quando eu estou falando aqui, o meu som está chegando aos ouvidos de vocês e até o meu ouvido através do ar. Então chega até aí e chega até aos meus ouvidos também através do ar. A nossa prece, aquela comunicação, é transmitida através do fluido cósmico universal. Aqui não é o universo, aqui é só o sistema solar. Mas nós temos, por exemplo, dando aqui uma ilustração, o Terra-Terra, que é o planeta habitado por nós, seres vivos. Tá? Temos o planeta, a Terra-Orbe, que é o planeta habitado por nós, seres imortais, que aí nós temos a órbita, por isso que eu demarquei, tem uma órbita ali. E o fluido cósmico universal, ele está tanto no planeta Terra, como também na órbita do planeta. E o fluido cósmico universal está no sistema solar e em todo o universo, por isso que é fluido cósmico universal. É uma propriedade do Criador, de Deus. Então, essa nossa intenção chega até o Criador, chega até Deus através do fluido cósmico universal. O som chega até os nossos ouvidos através do ar, mas a nossa prece, ela caminha e se desloca pelo fluido cósmico universal. E no fluido cósmico universal, para ilustrar aqui também, a gente tem no nosso orbe do planeta as colônias, como a mais conhecida aqui pelo livro e pelo filme, o nosso lar, né? Então tem uma ilustração de como que é então essas colônias espirituais no nosso orbe, nosso lar visto aqui e aqui no filme, aqui no livro, aqui no filme. Essa visualização que os médiuns visualizaram e descreveram dessa forma. Mas tem uma receita para uma boa oração? Existe alguma coisa escrita que a gente vai no livro e fala, bom, então eu vou seguir isso daqui. Na pergunta no Livro dos Espíritos da 658, Kardec pergunta: a prece é agradável a Deus? E os Espíritos respondem: a prece é sempre agradável a Deus quando é ditada pelo coração, porque a intenção é tudo para Ele. Então, uma receita não existe, mas o importante tem que ser ditada pelo coração, porque o que Deus considera é a intenção. É isso que Ele enxerga e é isso que Ele escuta. Na pergunta 660,
Kardec pergunta: a prece torna o homem melhor? Vejam só a resposta: sim. Porque aquele que ora com fervor e confiança é mais forte contra as tentações do mal, e Deus lhe envia os bons espíritos para o assistir. É um socorro que não é jamais recusado quando pedido com sinceridade. Então, as preces, elas têm de ser sinceras. É um socorro. Tudo, Deus, chega até Deus. É claro, como eu falei, tem aqueles filtros. Os espíritos que são incumbidos de entregar isso para os bons espíritos para chegar até Deus. Mas é muito rápido isso, até chegar a Deus. Se você vê uma criança atravessando a rua e vai passar um carro e você grita, é um instinto. Ai, minha Nossa Senhora, essa prece chegou e já voltou e pode ou não ser atendido, depende mas essa prece é uma prece, chegou rapidamente e foi até Deus para poder então atender aquela solicitação. Agora, se você vê um copo, alguém esbarra e o copo vai cair e também no impulso você fala, ai minha Nossa Senhora, o que Deus vai querer ver num copo que está caindo? Então isso chega, parou, voltou. A intenção é boa, mas não tem necessidade de Deus socorrer um copo que vai quebrar. E por isso que tem que ter esse filtro. O trabalho com amor é uma prece? Sim, é uma prece. Aqui eu coloquei uma mulher cozinhando e está ótimo a comida dela, porque isso que ela coloca na comida, além dos ingredientes, dos alimentos, ela coloca ali o amor, a vontade. E isso vai alimentar não somente o corpo físico, mas a alma daquelas pessoas que vão estar se alimentando. Se você fizer ao contrário e fazer uma comida, mesmo que for um arroz, feijão e ovo, com todo amor, aquilo vai chegar com todo carinho para quem vai estar recebendo, independente do que você está fazendo. E se você fizer ao contrário, colocar ali raiva, puxa vida, de novo, tem que fazer, eu tenho mais outra coisa para fazer, você está colocando aquilo lá o quê? Uma raiva, um sentimento negativo. Realmente aquilo vai chegar como veneno para quem está se alimentando. Porque a intenção é a vontade que você coloca lá. Então o trabalho, seja ele qual for, por exemplo, a semana passada estava aqui o Rony, que ele falou que ele é um profissional de lavar louça. Acho que eu coloquei o Rony aqui então, lavando louça. Se você lavar louça com alegria, você vai estar cercado de espíritos superiores te ajudando e te incentivando mas se você colocar, puxa vida, essa louça de novo, quanto mais eu lavo, mais louça aparece, só vai trazer negatividade. Só vai trazer negatividade. Temos que fazer. Só traz negatividade. Então faça com alegria, com amor daquilo que está, tanto no alimento, como na louça, como passar uma roupa, e como, por exemplo, uma motorista levando um micro-ônibus às crianças. Ela está como protegida. A espiritualidade, com alegria, está protegendo, está fazendo aquela proteção que eu falei no começo. Que Jesus nos abençoe, que Jesus nos envolva em sua paz, em seu amor, é uma proteção. E se no trabalho esta profissional, levando essas crianças, está com alegria, ali tem uma proteção. Se ela estiver fazendo aquilo, eu estou fazendo isso daqui, não sei porquê, não era nem para mim estar aqui,
Acabou essa proteção. A prece também é no nosso trabalho. O que a gente faz? Simples ou complicado, ou mais especialista, ou menos, tudo é trabalho onde a gente coloca a nossa prece naquela, com as mãos, com o nosso pensamento, com a nossa alegria. No Evangelho temos lá no capítulo 27, no item 13, do coração do egoísta, do daquele que apenas de lábios ora, unicamente saem palavras, mais nada. Nunca os impulsos de caridade que dão à prece todo o seu poder. Então, o egoísta fala e sai da boca dele cobras e lagartos. Porque ele é egoísta, ele faz aquilo lá e não tem sentimento nenhum, prece para ele. No livro Consolador, na questão 245, a pergunta: é justo esperarmos no decurso do nosso roteiro de provações na terra por determinadas dores, devemos sempre cultivar a prece? A resposta de Emmanuel: a lei das provas é uma das maiores instituições universais para a distribuição dos benefícios divinos. A prece não poderá afastar os dissabores e as lições proveitosas da amargura, constantes do mapa de serviços que cada espírito deve prestar na sua tarefa terrena, mas deve ser cultivada no íntimo como luz que acende para o caminho. É exatamente aquilo. As nossas dores, elas devem acontecer, e é pergunta: continuemos com a nossa prece? Sim, porque são luzes que acendem e nos fortalecem. No Evangelho segundo o Espiritismo, lá no capítulo 28, o último capítulo, nós temos lá uma coletânea de preces espíritas. Você vê ali, tem muitas preces espíritas. Para um doente, para um inimigo, para alguém que acaba de desencarnar. Tem várias preces ali. É o último capítulo. Para que serve aquilo lá? Para a gente aprender como se faz uma prece. Porque ler aquilo lá mecanicamente não vai fazer efeito nenhum. Então aquelas preces estão ali para a gente poder entender como que é. Depois pegue o Evangelho segundo o Espiritismo e dê uma olhada. Tem vários tipos de prece. Eu me lembro que quando eu iniciei na doutrina, o meu pai já fazia escola de aprendiz do Evangelho e falava sempre: precisa fazer o Evangelho no lar, é uma vez por semana. E eu falava para ele: mas eu não sei como fazer o Evangelho no lar. Não, mas você faz uma prece, lê um trecho do livro, comenta e encerra. Essa é a prece. Põe um jarro de água, que a espiritualidade toda semana, naquele dia, naquele horário, eles vão estar lá e vão estar te ajudando. Mas eu não sei como fazer isso. O senhor não quer fazer um papel para mim aí? Eu faço, mas desde que você não fique mecanicamente lendo isso. Peguei aquele papel primeiro, marquei, então vai ser no dia tal, horário tal. Fui fazer, lendo. A semana seguinte, lendo. 3 semanas depois, lendo. Joguei fora aquele papel, falei: agora eu entendi como que é. Já sei como que é a sequência. É se ligar, fazer uma prece, agradecer aquela espiritualidade que são amigos que vêm nos visitar. Por isso é importante, quando a gente recebe os nossos amigos que amamos, a casa está limpa, que possamos estar organizados, esperando eles, não afobados, chegando de qualquer jeito.
sentado num local, aguardando então, e agradece esses irmãos que vêm então junto de nós. E a prece, ela é uma prece. O Evangelho no lar, de forma alguma, tem que ter manifestação mediúnica. Então você se liga com Deus, se liga com a espiritualidade, com o anjo da guarda do lar. Nós temos um mentor, um anjo da guarda individual, e o nosso lar também tem um anjo da guarda que cuida da família, que promove a união da família, que torce pela família e ajuda aos componentes daquela família, quem mora ali, ao entendimento para que coletivamente possa evoluir. Faz a prece, lê, conversa sobre aquele trecho que leu e faz o encerramento, agradecendo, colocando as vibrações no celular. Aí é para você e para o celular, aí não tem para aquele que desencarnou ou para aquele que está precisando, não, é para o seu lar, somente para o seu lar. Não é para o lar do vizinho ou para o lar do parente passando dificuldade, não, é para o seu lar. Então, lá no Evangelho segundo o Espiritismo também tem uma coletânea de preces que a gente pode aprender com essas preces. E depois que aprendeu com essas preces, você pode ir em qualquer lugar fazer então essas preces. Eu gostaria então de encerrar esse nosso estudo dessa noite com a prece de Cáritas, com a nossa querida Nara. E aí depois nós podemos ir para o passe, tá? E no passe também senta e fica em prece, que a espiritualidade vai estar atendendo a cada um. Então vamos nos ligando a Deus e a Jesus, também aos espíritos amigos e aos nossos anjos guardiões. Deus, nosso Pai, que sois todo poder e bondade, dai força àquele que passa pela provação, dai luz àquele que procura a verdade, onde no coração do homem a compaixão e a caridade. Deus, dai ao viajor a estrela guia, ao aflito a consolação, ao doente o repouso. Pai, dai ao culpado o arrependimento, ao espírito a verdade, à criança o guia, ao órfão o Pai. Senhor, que a vossa bondade se estenda sobre tudo que criastes. Piedade, Senhor, para aqueles que vos não conhecem, esperança para aqueles que sofrem. Que a vossa bondade permita aos Espíritos Consoladores derramarem por toda parte a paz, a esperança e a fé. Deus, um raio, uma centelha do vosso amor pode iluminar a terra. Deixai-nos beber nas fontes dessa bondade fecunda e infinita, e todas as lágrimas secarão, todas as dores acalmar-se-ão. Um só coração, um só pensamento subirá até vós, com um grito de reconhecimento e de amor. Como Moisés sobre a montanha, nós vos esperamos de braços abertos, ao poder, à bondade, à beleza, à perfeição. E queremos, de alguma receber de vós a vossa misericórdia. Dai-nos força de ajudarmos o progresso, a fim de subirmos até vós. Dai-nos a caridade pura, dai-nos a fé e a razão, dai-nos a simplicidade, que fará de nossas almas o espelho onde deve se refletir a vossa santa imagem. Que assim seja.